Falaremos hoje sobre os conceitos empregados em genética, cruzamento-teste, heredogramas, alelos letais, alelos múltiplos, dominância completa, codominância e dominância incompleta. Para o entendimento de genética, é necessário conhecimento de alguns termos empregados nesse estudo. Entre eles temos gene. O gene, ele é um pedaço do DNA que é responsável pela informação genética. Esse gene, ele fica localizado no cromossomo. O local onde o gene fica no cromossomo é chamado de locus. Alelo se refere às diferentes versões de um gene. Por exemplo, o gene para a cor das sementes em ervilha. Tem o alelo que condiciona a ervilha amarela e tem o alelo que condiciona a cor verde. São diferentes versões para esse gene, para esse caráter. Indivíduos homozigotos são indivíduos que apresentam o par de alelos dos cromossomos homólogos idênticos. E os heterozigotos, o par de alelos são diferentes, ou seja, nos indivíduos homozigotos, eles no par cromossômico, do par de cromossomos homólogos, lá os alelos eles têm a mesma informação, têm a mesma condição. E nos heterozigotos, eles apresentam para aquele gene alelos diferenciados, informações para aquelas características diferentes. Genótipo se refere ao conjunto de genes que um indivíduo apresenta. E fenótipo são as características observáveis de um indivíduo. Então, aquilo que eu estou vendo, que eu estou observando é o fenótipo. O fenótipo, ele depende da ação do genótipo e do ambiente. Então, existe essa interação entre o genótipo e o ambiente. Tanto o genótipo como o ambiente interfere no fenótipo. Chama-se de cruzamento-teste um tipo de cruzamento utilizado para determinar se o indivíduo portador do caráter dominante, se ele é homozigoto ou heterozigoto. Então, esse cruzamento ele consiste em cruzar esse indivíduo do caráter dominante com um indivíduo de caráter recessivo, que eu já sei que ele só pode ser homozigoto. Se entre os descendentes aparecer indivíduos com o caráter recessivo, conclui-se que o indivíduo testado é heterozigoto. Então, aqui nós temos o exemplo utilizando, no caso, o gene para a cor da ervilha. Então, a ervilha ela pode ser amarela, que é condicionada por um gene dominante, que a gente representa aqui por um V maiúsculo, chama-se Vzão. E a semente com a cor verde, representada por um gene Vzinho. Então, quando eu cruzo plantas que apresentam sementes com a coloração verde, homozigotas, né, que só podem ser homozigota, para o caráter recessivo se expressar.
que apresentam sementes amarelas, que eu quero saber se ela é homozigota ou heterozigota, quando eu faço esse cruzamento aqui, isso aqui eu estou fazendo um cruzamento teste. E aí eu observo os descendentes. Se na descendência eu tiver um indivíduo que apresenta a semente verde, então ele só pode ser vezinho, porque o caráter recessivo só se expressa em homozigose. Um vezinho, esse indivíduo aqui herdou de um dos pais, o outro herdou do outro. Então, com certeza, esse indivíduo que eu quero saber se ele é homozigoto ou heterozigoto, agora eu vou saber, porque ele será heterozigoto, já que ele teve um descendente vezinho. Então, esse gene vezinho estava aqui, só que isso é um caso de dominância completa. Ele, na presença do vezão, ele não se expressou. Quem se expressou foi o gene dominante. Então, o cruzamento teste, ele tem essa finalidade. Se em todos os descendentes nenhum apresentar coloração da semente verde, então eu posso dizer que esse indivíduo aqui seria homozigoto dominante. Heredogramas ou árvore genealógica são diagramas que facilitam a visualização da transmissão e do comportamento das características hereditárias ao longo das gerações. Então, aqui nós temos os símbolos que a gente utiliza para formar os nossos heredogramas. Sempre o quadrado representa o indivíduo do sexo masculino. O círculo, indivíduos do sexo feminino. Quando eu não tenho informação a respeito do sexo do indivíduo, a gente utiliza esse símbolo. Quando o indivíduo é afetado por determinado caráter que eu estou destacando no meu heredograma, então eu destaco esses indivíduos. Aqui eu vou ter o indivíduo do sexo masculino afetado e aqui o indivíduo do sexo feminino afetado. Indivíduos normais eu não destaco. O casamento, ele é representado por uma ligação entre dois indivíduos. Então, representa um casamento. Casamento consanguíneo, ou seja, casamento entre parentes, eu represento por duas linhas que ligam dois indivíduos, tanto a linha de união de casamento como a linha da consanguinidade. A filiação eu represento por uma linha vertical, então aqui eu tenho um homem normal, casado com uma mulher normal e teve um filho do sexo masculino normal. A irmandade é representada por essa ligação nessa barra horizontal, que é ligada ao cruzamento dos indivíduos, dos pais. Então, aqui eu tenho três irmãos, o primeiro do sexo masculino, o segundo do sexo masculino e o terceiro do sexo feminino. Indivíduos portadores de um determinado caráter, ou seja, indivíduos heterozigotos, eu represento por esse quadrado aqui, metade eu tenho aqui o caráter que eu estou estudando, que ele porta, e outra metade eu tenho a outra informação, que é a informação de não ter, de ter e de não ter. Então, aqui representa o indivíduo heterozigoto, que apresenta
alelos diferentes, um para a portabilidade do caráter e outro para a não portabilidade do caráter. Aqui eu tenho uma família, um homem normal, casou com uma mulher normal, teve 3 filhos, o primeiro um filho homem normal, segundo filho homem normal, terceiro uma filha mulher normal. Este símbolo representa falecidos, quando é cortado, o indivíduo cortado em diagonal representa falecidos. Aqui eu tenho, nesse diagrama aqui, a representação de gêmeos idênticos, também chamados de monozigóticos, ou seja, eles vieram do mesmo ramo vertical e, além disso, ainda tem uma linha horizontal que liga eles. Por quê? Porque eles inicialmente eram um único indivíduo, eles são idênticos. Era uma única célula que se separou, um único aglomerado de células que se separou e foi formando. Geneticamente, eles são iguais. Aqui embaixo nós temos gêmeos dizigóticos. Aqui eles surgiram do mesmo ponto, ou seja, foram gerados no mesmo momento, no mesmo tempo, mas eles não são iguais, eles são diferentes. Tanto é que aqui eu tenho um menino normal e uma menina normal. Alelos letais são versões de gene que causam a morte dos indivíduos. Aqui nós temos o exemplo do gene para a cor do pelos em camundongos. Então, para essa característica, nós temos 2 alelos. O alelo azão, que condiciona pelo amarelo e é dominante, e o alelo azinho, que condiciona o pelo agouti. Quando eu cruzo indivíduos heterozigotos, que apresentam pelos amarelos, eles têm uma descendência formada por indivíduos heterozigotos, que têm o pelo amarelo, e indivíduo homozigoto, que tem o pelo agouti. O indivíduo homozigoto, que tem característica para pelo amarelo, ele não se desenvolve, porque esse alelo em dose dupla, ele é letal. Então, você observa um caso de genes letais pelas proporções genotípicas e proporções fenotípicas, que é diferente no caso de genes ou alelos que não é caso de alelos letais. Há casos em que o mesmo gene apresenta 3 ou mais alelos em uma população. É uma situação de alelos múltiplos ou polialelia. Por exemplo, o gene que condiciona a pelagem em coelhos. Nesse caso, o alelo selvagem, sesão, condiciona pelos castanhos acinzentados. O alelo chinchila, cesim, CH, condiciona pelos prateados. O alelo Himalaia, cesim, H, condiciona pelo branco com extremidades pretas. O alelo albino, cesim, condiciona pelo branco. A ordem de dominância desses alelos é essa. O alelo selvagem é dominante sobre todos. O alelo albino é recessivo em relação a todos. Entre eles, nós temos o chinchila, que domina o Himalaia e domina o alelo albino. E o Himalaia, que só domina em relação ao alelo albino. Logo, para o coelho apresentar fenótipo selvagem, basta que ele tenha um alelo sesão.
E para esse coelho apresentar uma coloração albina, eles têm que estar em homozigose em relação ao alelo Czinho. Quando um indivíduo heterozigoto apresenta o mesmo fenótipo que o homozigoto dominante, diz-se que é um caso de dominância completa. Um exemplo de um caráter que apresenta herança com dominância completa é a cor da semente em ervilhas. São casos de dominância incompleta aqueles em que o indivíduo heterozigoto apresenta fenótipo intermediário entre os indivíduos homozigotos. Um exemplo é o gene que condiciona a cor da flor boca de leão. Esse gene apresenta alelos. O Bzão condiciona a flor branca. O Vzão condiciona a flor vermelha. Indivíduo branco, homozigoto. Indivíduo vermelho, homozigoto. Quando você cruza plantas que apresentam flor de cor branca com planta que apresenta flor de cor vermelha, você obtém descendentes que apresentam coloração rosa. Ou seja, nem o gene Bzão domina, nem o gene Vzão domina. O heterozigoto ele é um intermediário entre os homozigotos. Isso é um caso de dominância incompleta. No caso de codominância, os indivíduos heterozigotos apresentam ambos os fenótipos dos homozigotos. Um exemplo é a cor do pelo em bovinos, que essa característica é condicionada por dois alelos. O alelo Bzão, que condiciona a pelagem branca, e o alelo Vzão, que condiciona a pelagem vermelha. Quando você cruza um animal de pelagem vermelha com um animal de pelagem branca, você obtém um heterozigoto que apresenta tanto o gene para a pelagem vermelha como o alelo para a pelagem branca, e esse animal ele vai apresentar as duas características, ele vai ser malhado, região ele vai apresentar a pelagem vermelha, em outra região apresenta a pelagem branca. Outro conceito importante em genética refere-se ao modo como um alelo de um gene se expressa nos indivíduos portadores. No feijão carioca, por exemplo, os portadores do gene Lisão, que condiciona o padrão variegado, ou seja, a presença de listas, de faixas, ele apresenta expressividade variável, pois esse caráter variegado se apresenta de diversas formas. Norma de reação refere-se à gama de variedades fenotípicas que o mesmo genótipo pode expressar dependendo de interações com o meio ou com outros genes. Exemplo, a braquidactilia, que são dedos desproporcionalmente curtos nos pés e nas mãos, um caráter autossômico dominante com expressividade variável. Os geneticistas utilizam o termo penetrância para se referir à porcentagem de indivíduos de um dado genótipo que apresenta o fenótipo correspondente. Se esse valor é igual a 100%, ou seja,
todos os indivíduos que possuem o genótipo têm o fenótipo esperado. Diz que o caráter apresenta penetrância completa. Do contrário, fala-se em penetrância incompleta. Na espécie humana, a polidactilia, que é caracterizada pela presença de dedos extras nas mãos ou nos pés, é condicionada por um alelo dominante com penetrância incompleta de apenas 64,9%, ou seja, somente 64,9% dos indivíduos que têm o gene para polidactilia apresentam polidactilia. O termo pleiotropia refere-se ao fenômeno pelo qual um gene condiciona mais de uma característica no indivíduo. Por exemplo, o gene que condiciona a síndrome de Marfan, ele provoca no indivíduo aracnodactilia, ou seja, dedos longos, anomalias ósseas, defeito nos olhos, no coração e nos pulmões. Vamos exercitar o conteúdo visto? Olha aqui uma questão. O albinismo tipo 1 na espécie humana é condicionado por um alelo recessivo, que eu chamo de ASIN. Pessoas com o genótipo ASIN-ASIN são albinas, ou seja, elas têm a pele, cabelo e olhos muito claros em virtude da ausência do pigmento melanina. Pessoas com pelo menos um alelo azão no genótipo, que pode ser azão-azão e azão-azim, têm pigmentação normal. Pedro tem pigmentação normal na pele e seus pais também são normais. Sua avó materna e seu avô paterno, porém, são albinos. Maria também não é albina e, por parte da mãe, nunca houve, nem na mais remota ancestralidade, algum caso de albinismo. O pai de Maria também é normal, mas seu avô paterno era albino. Pedro e Maria procuraram um geneticista para pedir esclarecimento e aconselhamento genético. Sobre a situação, responda: há alguma chance de termos um filho albino? É o que Pedro e Maria quer saber. Se tivermos um filho albino, qual é a probabilidade de um outro também ser albino? Para solucionar essa questão, o primeiro passo é construir um heredograma para representar as relações entre os familiares. Em seguida, determinar o genótipo dos indivíduos. Então, depois que você constrói o heredograma, identificando aqui o avô paterno de Pedro, que é albino, a avó materna de Pedro, albina, o avô paterno de Maria, albino, aqui Pedro e Maria, que são normais, mas têm ancestrais albino. Depois você procura determinar o genótipo dos indivíduos. Então, onde tem albino, a gente sabe que o genótipo é recessivo homozigoto, ASIN-ASIN, ASIN-ASIN, ASIN-ASIN. Onde tem normal, tem que ter pelo menos um gene dominante para normalidade em relação a esse caráter.
Então, todos esses aqui a gente vê como normais, né? Pedro e Maria, eles também são normais. Eu quero, na minha questão, saber se eles podem ter filhos albinos. E qual a chance disso acontecer? Olha, vamos analisar aqui a questão. Eles podem ter filho albino só se forem heterozigotos. Somente se forem heterozigotos. Então, eu tenho que calcular a probabilidade de Pedro sendo normal, ser um normal heterozigoto. Então, eu vejo aqui o cruzamento dos pais de Pedro, que os dois são heterozigotos. Então, azão, 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 azinha, azão, azinha, azinha, azinha. Então, a probabilidade desse Pedro aqui ser heterozigoto vai ser 2/3. Por que 2/3 e não 2/4? Porque eu já sei que ele é normal. Então, dentre os normais, eu vou ter um normal homozigoto no cruzamento desses dois indivíduos aqui, que são os pares de Pedro, e dois normais heterozigotos. Então, a probabilidade vai ser 2/3 de Pedro ser heterozigoto. Do mesmo jeito, eu faço com Maria. Maria, a chance dela ser heterozigota, então eu tenho que fazer o cruzamento dos pais. Pela ancestralidade, aqui como o pai dela teve... no caso, o avô dela foi albino e o pai dela normal. Como o avô dela é albino, o pai dela tem que ser heterozigoto. Por quê? Porque ele tem que receber algum gene do pai. E o pai só pode doar azinho. Então, com certeza, ele é heterozigoto. A mãe, como não teve nenhum ancestral albino, com certeza ela é homozigota, no caso, para normalidade. Então, cruzando esses dois genótipos aqui, azão, azão com azão, azinho. Então, eu vou ter azão, 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 azinho. Azão, 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 azinho. Então, vou ter todos os descendentes vão ser desse cruzamento aqui, desse pai de Maria, vão ser normais. Só que metade vai ser um normal homozigoto e metade vai ser um normal heterozigoto. Eu já sei que a Maria aqui ela é normal. Então, qual é a probabilidade dela ser heterozigota? Vai ser 2/4 ou 1/2. 50% de chance dela ser heterozigota. Então, já tem uma probabilidade do Pedro ser heterozigoto, a probabilidade da Maria ser heterozigota. Aí, eu vejo eles agora como heterozigoto e calculo a probabilidade do indivíduo heterozigoto ter um filho albino, que é 1/4. 1/4. Então, a probabilidade total disso acontecer vai ser, no caso, a multiplicação das probabilidades parciais. Para que esse casal tenha filho albino, primeiramente, Pedro, tem que ser heterozigoto. Então, eu multiplico, eu calculei a probabilidade do pai, no caso do pai, o Pedro, ser heterozigoto. Aí também a Maria tem que ser heterozigota. Eu calculei a probabilidade da Maria ser heterozigota. E a outra probabilidade é deles terem um filho albino. Então, a probabilidade final vai ser a multiplicação das probabilidades parciais. Do pai ser heterozigoto, da mãe ser heterozigota e do casal heterozigoto ter o filho albino. Então, como a gente já falou, o Pedro e Maria, eles podem sim ter um filho albino. Se no caso Pedro e Maria forem heterozigotos, a probabilidade do Pedro ser heterozigota, 2/3, que a gente calculou. A probabilidade de Maria ser heterozigota, 1/2.
E a probabilidade de Pedro e Maria, sendo heterozigotos, terem um filho albino, 1/4. Logo, a probabilidade total final vai ser 2/3 vezes 1/2 vezes 1/4, que vai ser 1/12 é o resultado. Agora, a segunda pergunta. Se Pedro e Maria já tiverem uma criança albina, qual a probabilidade deles terem um próximo filho albino também? Então, cada evento é independente. Se eles já tiveram uma criança albina, eu já sei que eles são heterozigotos. Por quê? Porque o casal normal só pode ter um filho albino se ele for heterozigoto. Então, eu já sei que ele é heterozigoto. Então, eu não tenho que calcular a probabilidade do Pedro ser heterozigoto, a probabilidade de Maria ser heterozigota, porque eu já sei que eles são. Então, a probabilidade deles terem um segundo filho albino, no caso, eu faço o cruzamento aqui, o azão azim representando Pedro, azão azim representando aqui Maria. Então, fazendo o cruzamento, o Pedro produz um gametazão e um gametazinho. Maria produz um gametazão e um gametazinho. Se o gametazão juntar com o gametazão da Maria, o do Pedro azão e o da Maria azão, vai dar um filho azão. Se o gametazão do Pedro juntar com o gametazinho da Maria, vai dar um filho azão. Se o gametazinho do Pedro juntar com o gameta que tenha esse gene azão da Maria, vai dar um filho azão também. Se o gametazinho do Pedro juntar com o gameta produzido pela Maria, que tem o gene azim, vai dar um indivíduo com o genótipo azim. Então, a probabilidade desse casal ter um filho albino, ou seja, azim, vai ser 1 em 4 possibilidades de genótipos, né, dos filhos apresentarem esse genótipo através desse cruzamento aqui desse casal. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção.